Porque se tem um chamado de Deus, se é Deus que chama, todas as dificuldades irão se superar. Agora, se é só um gosto humano, ou pior, às vezes até uma fuga, bom, já que não dá certo aqui, vamos ver se vai dar certo não sei aonde, aí não. Então precisa realmente agradecer a Deus deste chamado, mas também avaliar, discernir que seja um verdadeiro chamado de Deus. Sou muito feliz, muito satisfeita. Eu acredito que é verdade, né, aquela página do Evangelho, que quando Jesus convida, né, em deixar tudo, depois a gente encontra o cêntuplo, né? Cêntuplo em irmãos, cêntuplo na acolhida. Muitas vezes tem dias que a gente passa preocupada, né? Momentos de preocupação, algumas vezes que não se dorme à noite, né? Mas também tem a alegria de caminhar junto com o povo e saber que Deus caminha junto com a gente também. A última que me aconteceu há pouquíssimo tempo, quando visitei a Índia e tive a graça de ir em Calcutá e de rezar no túmulo de Madre Teresa de Calcutá. E depois fui visitar o Kaligati. Kaligati é aquele templo hindu onde ela recolhia aqueles pobres na rua, na última fase de sua vida. E eles diziam, sim, vivi que nem um cão e morro como um anjo. Eu fui visitar este lugar. E quando entrei no Kaligati, nesta casa do moribundo, vi uma cena que me impressionou muito. Uma senhora, uma leiga, muito bonita, cabelos pintados, né? Parecia uma senhora de classe média alta, debruçada em cima de um destes senhores que encontraram na rua, fazendo um curativo que no primeiro momento me chocou. Estava com uma tesoura na mão, cortando pedacinho de carne podre no calcanhar deste senhor e tirando vermes que tinha se formado na ferida. Depois eu entrevistei esta senhora, digo, mas o que você está fazendo aqui? Uma senhora aposentada, enfermeira, podia viver a sua vida em paz. Ela falou, olha, eu senti este chamado e estou aqui e a maior alegria é quando vejo estas pessoas que depois que eu fiz o curativo, finalmente conseguem dormir, porque às vezes passam dias sem dormir porque sentem a carne se mexendo de tanto sofrimento, tanta dor. Aquela imagem para mim ficou gravada. Eu vou publicar esta matéria na próxima revista de novembro, que eu fiz uma entrevista com ela, como o bom samaritano do século XXI. Foi lá no Morro Doce e, inclusive, de uma família que a gente não conhecia. Me chegou um telefonema lá em casa dizendo que essa mãe estava um pouco desesperada pela situação de 2 dos 3 filhos. Um estava muito envolvido com droga, com crack. Eu não conhecia a realidade e fui fazer uma visita. Quando cheguei na mãe, o filho não estava com a namorada em um porão. Então fui para lá. Quando cheguei na frente da porta, aí que me dei conta, falei, meu Deus, acho que estou fazendo uma imprudência, né? Mas agora estou aqui, né? Já bati palma para entrar, desci e o jovem estava lá. Conversei com ele e com a namorada, e fiz a proposta que se precisava de ajuda, né? A gente estava lá, estava à disposição. Continuei um pouquinho acompanhando aquela situação junto com o pároco, o Padre Écio. Fizemos uma visita e depois ficamos sabendo que o jovem tinha tomado a decisão de se recuperar numa comunidade e que, graças a Deus, tinha encontrado lugar. Eu falo, qualquer coisa que nós fazemos com amor dá felicidade. Não se preocupe com fazer missionário, coisa não é comércio, não é essas coisas. Deus dá felicidade. Agora, o que me chama muito a atenção nessa história toda é que passaram alguns meses, a gente tinha até esquecido, né, desse encontro, e um jovem bonito, bem gordinho, me para na rua e me fala, irmã, você me reconhece? Eu olhei para ele e aí me lembrei do jovem. Ele falou, olha,
eu queria agradecer. Eu falei, mas a gente não fez nada, só batemos um papo, uma conversa. Isso para dizer que muitas vezes a gente é instrumento, não tem um controle da situação, a gente simplesmente é um instrumento nas mãos de Deus e as coisas vão além do que nós podemos imaginar. Eu convido a você que está aí vendo esse programa a desejar ser um missionário do amor de Deus, desejar testemunhar a experiência, não é o que toda a igreja no Brasil, na América Latina, ser discípulo e missionário de Jesus Cristo. Um primeiro convite para a juventude para que esteja aberta a esse chamado que todo mundo recebe, né? Chamado a participar da própria comunidade, o chamado à vida cristã, uma vida cristã comprometida. Dentro desse comprometimento, na própria realidade, tem alguns que ainda são chamados, né, a doar a própria vida completamente para o Evangelho, também para a missão adiantes. No comecinho pode parecer um pouquinho assustador, mas como falava antes, e não ter medo a dar o próprio sim. Então eu convido a desejar anunciar o amor de Deus, a testemunhá-lo com alegria, com esperança, porque é isso que o mundo de hoje, cada pessoa, o homem do nosso tempo precisa.